Estudo do domínio de uma função de duas variáveis. Uma das coisas mais importantes no estudo de uma função de duas variáveis é a identificação do domínio. Ok? A gente sabe que nesse contexto de funções de duas variáveis, o que é que nós temos? Nós temos uma função que associa a cada par de valores dentro de um subconjunto U do plano, que é o domínio da função, né? Então, para cada par ordenado aqui dentro, então se você pegar um par ordenado aqui dentro, x, y, a gente vai fazer uma conta ou um conjunto de cálculos que envolve essas variáveis x e y, que é essa lei de definição da função f. E aí, com esse par x, y, após fazer algumas contas, a gente vai encontrar o valor de z, que é f de x, y. Ok? E o que acontece? Quando você tem uma função dada, uma função de duas variáveis, é importante que você descubra qual é o conjunto mais amplo possível de valores que as variáveis x e y podem assumir, né? Para simplificar isso, vamos lembrar um pouco do contexto de funções de uma variável, né? Que é um contexto mais simples que você já estudou no ensino médio e também na disciplina Cálculo 1 ou Cálculo A. Então pense aqui numa função de uma variável. Y é o inverso de x menos 2. Y é igual a 1 sobre x menos 2. Então a pergunta crucial aqui, dentro dessa ideia de domínio, é a seguinte: x pode assumir qualquer valor? Existe algum valor proibido para a variável x? Qual o conjunto mais amplo de valores que a variável x pode assumir? Então veja bem, a lei que define a função, ou seja, que estabelece o conjunto de cálculos que você deve fazer com a variável x para encontrar o y correspondente, envolve uma divisão. Certo? E a divisão ela tem um problema. Nem sempre é possível fazer uma divisão. Mais precisamente, é impossível você dividir por zero. Então, esse x menos 2 aqui, como ele não tem um valor definido, já que x a princípio pode ser qualquer número real, a gente tem que excluir o número para o qual x menos 2 assume o valor zero. Então, a pergunta é: quando é que isso daqui é igual a zero? Ou ainda, a gente tem que impor que x menos 2 não pode ser zero. Então, nós devemos ter x menos 2 diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 2. Né? Porque se você trocar aqui o x por 2, 2 menos 2 vai dar zero, vai ficar 1 sobre zero, e isso não faz sentido. Não tem significado matemático. Ok? Então, o que é o domínio? O domínio é o que resta, ou seja, você exclui o problema, vamos dizer assim, ou seja, o valor de x que vai gerar algum problema aqui para o cálculo do y, e o que sobra é o domínio. Então, o domínio é o conjunto dos números reais menos o conjunto formado pelo 2, né? Lembrando que aqui é uma subtração de conjuntos, né? Então você está excluindo dos números reais o elemento 2. Ou ainda, você pode escrever que o domínio é o conjunto de todos os x pertencentes a R, tal que x é diferente de 2. Então, esse problema de encontrar domínio é isso. Você tem que eliminar os valores para os quais você não consegue calcular um valor de y correspondente. E geralmente esses problemas surgem com o quê? Com divisões. Então, se houver variável no denominador, você tem que impor essa condição, que o denominador inteiro tem que ser diferente de zero. Você pode ter também expressões como essa: raiz quadrada de x menos 1, digamos. E aí você tem que lembrar que toda vez que você vai calcular uma raiz de índice par, no caso aqui é índice 2, né, raiz quadrada, esse número daqui não pode ser negativo, certo? Então x menos 1 não pode ser negativo. A gente está trabalhando com funções reais, né? Então isso daqui, a raiz quadrada de um número negativo não pertence a R. Então, já que esse x menos 1 ele não pode ser negativo, o que é que sobra de possibilidade para ele? Ele pode ser positivo ou zero.
né? Ele só não pode ser negativo. Então o que é que sobra? Tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual que 1. Certo? Então aqui foi um breve lembrete sobre essas restrições que eventualmente surgem nas leis de definições de funções, e agora a gente vai estudar isso num contexto um pouquinho mais sofisticado de funções de duas variáveis, certo? Então o domínio de funções como essas são regiões do plano. Ok? Então, aqui está subentendido, né, que o domínio é essa região rachurada aqui, essa região toda fashion aqui, neon, certo? Ela constitui o conjunto de todos os pares de valores, né, que são permitidos para o cálculo de f. Ok? Apenas um comentário. Essas restrições que aparecem, né, no domínio de uma função de duas variáveis, elas podem surgir por questões relativas à própria lei de definição. Essa lei de definição pode conter fração, pode conter raiz quadrada, pode conter um logaritmo, que a gente sabe que o logaritmo, pensando no logaritmo de base 10, o logaritmo de um número, ele não pode ser calculado se esse número for negativo, e também não existe o logaritmo de zero. Então esse x aqui tem que ser positivo. Ok? Então essas restrições surgem a partir da lei que define a função, mas muitas vezes a restrição surge porque a função ela está dentro de um contexto. Por exemplo, quando você está calculando a área de um retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, imagine que você tem um retângulo aqui, cujas dimensões são b de base e aqui a altura. E aí você pretende calcular a área. Então, observe que a função área é uma função de duas variáveis. A área, ela depende das variáveis b e h. Ok? E observe que a lei que define essa função é uma lei bem simples, é o produto de dois números. Não há restrição para o produto de dois números. Você pode calcular o produto de dois números, quaisquer que sejam esses números. Você pode ter dois números positivos, dois números negativos, pode multiplicar 0 por 5. Então, a princípio, não há restrição para você calcular o produto de dois números. Entretanto, há uma restrição naturalmente imposta pelo contexto. Porque o contexto diz que temos um retângulo cuja área nós pretendemos calcular. E como esses números aqui são as dimensões do retângulo, então isso daqui tem que ser um número positivo e aqui também tem que ser um número positivo. Então observe que surgiram duas restrições dadas pelo contexto, né? Dadas pelo contexto e não propriamente pela lei de definição. Ok? Mas, num primeiro momento, a gente vai dar uma atenção especial às restrições que possam surgir da lei que define a função. Então, num primeiro momento, eu não vou estar preocupado com essas funções contextualizadas. Então, vamos aos exemplos. Determine o domínio de cada função e represente-o graficamente. Então, determinar o domínio de cada função significa o seguinte: determinar o conjunto mais amplo de valores que x e y podem assumir. Aí nós trouxemos aqui um primeiro exemplo bem simples. Este primeiro exemplo envolve uma divisão, né? Então a gente tem que ver o seguinte: quais restrições são impostas por essa expressão aqui, por essa lei de definição da função. Então é muito simples, já que tem divisão, o denominador não pode ser zero. Então a condição de existência do f de xy impõe isso, que esse denominador não pode ser zero. Então nós devemos ter x ao quadrado mais y ao quadrado diferente de zero. Não pode ser zero isso daqui. Então, já que a gente quer que seja diferente de zero, não custa nada a gente pensar no seguinte: quando é que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser zero? Quando é que isso é igual a zero? Então, questão: quando é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero? Porque se eu souber quando é que isso é igual a zero, certamente eu saberei quando é que é diferente de zero, certo?
Então vamos examinar aqui esta sentença. Então o que é que acontece? Observe que eu tenho a soma de dois quadrados, ok? A soma de dois quadrados. Obviamente que se x e y, os dois forem ao mesmo tempo zero, isso daqui vai ser zero, né? Então, se x e y forem iguais a zero, x ao quadrado mais y ao quadrado, obviamente vai dar zero. Então, essa é a situação, é simples de ver. A pergunta é, existe outra possibilidade, ou seja, é possível que isso daqui seja zero sem que os dois sejam ao mesmo tempo iguais a zero? Então, digamos, se isso daqui for 2, 2 ao quadrado é 4. Tem como eu somar algum valor de y ao quadrado de forma que isso daqui dê zero? Ora, se isso daqui é 4, para que dê zero, aqui tem que dar menos 4. Mas é impossível que um quadrado de um número real seja negativo, certo? Então, se isso daqui for 4, isso daqui jamais será menos 4, então isso daqui nunca será zero, certo? Então, digamos que o x seja menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Tem como isso daqui dar menos 9 para cancelar e dar zero? Não. Então, resumindo, a única chance disso daqui de fato dar zero é se x e y forem ao mesmo tempo iguais a zero. Então, conclusão, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Isso implica que xy tem que ser o par 0, 0. Ou seja, o único par que é proibido você lançar aqui nesse denominador é o par 0, 0. Então, como é que você encontra o domínio? Você exclui aquilo que é proibido e o que sobra é o domínio. Então, o domínio dessa função, já é a resposta. O domínio da função é R2, que é o plano inteiro, né? Lembre-se que a gente está trabalhando com pares ordenados. Então, é R2 menos o único par que é proibido, que é o par 0, 0. Outra forma de expressar esse domínio é o conjunto de todos os pares xy pertencentes ao R2, tal que xy é igual a 0, 0. Então, é outra forma de você expressar o domínio. E agora só falta fazer a representação gráfica, certo? Então, o domínio, a gente sabe que é um subconjunto do plano. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma bolinha aberta aqui. Essa bolinha aberta representa o único par que é proibido. Ó, você tem aqui os eixos x e y. Aqui é o par 0, 0, né? É exatamente a origem do plano, ok? Esse é o único par que é proibido. Ah, detalhe, né? Tem um errinho aqui. Diferente de 0, 0, né? Domínio a gente exclui aquilo que é proibido. Então, o domínio é o conjunto de todos os pares do R2, tal que esses pares são diferentes do par 0, 0. Ou seja, você está excluindo o único par, que é o 0, 0. Então, já que eu estou excluindo esse único par, o que é o domínio? O domínio é tudo que sobra. O domínio é todo o plano. A única parte que eu não devo pintar é exatamente aquela bolinha destacada ali. O domínio é o R2 menos a origem. Então, essa bola aberta significa um único ponto que é proibido. Toda a região restante faz parte do domínio. Bom, temos aqui outra função, f de xy é a raiz quadrada de y menos x. A gente precisa determinar o domínio. Então, o que é que nós temos aqui? A gente sabe que toda vez que você tem uma raiz de índice par, esse número daqui, que é o radicando, né, ele não pode ser negativo, porque não existe em R, que é o nosso ambiente de trabalho, não existe em R raiz quadrada de número negativo. Então, isso daqui tem uma restrição, não pode ser negativo. Se não pode ser negativo,
O que é que sobra? Se ele não pode ser negativo, dado um número, só existem 3 situações para ele. Ou ele é negativo, ou ele é positivo, ou ele é zero. Se ele não pode ser negativo, o que é que ele pode ser? Positivo ou zero. Então, conclusão, devemos ter aquela expressão que está sob o radical, y menos x tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser positivo ou zero. E aqui eu vou dar uma dica. Todas essas sentenças que envolvem desigualdade, é interessante que inicialmente você trabalhe com a igualdade, porque a igualdade vai definir a fronteira do seu domínio, certo? Ou as fronteiras. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte: qual é a representação gráfica de y igual a x? Vamos pensar nisso daqui inicialmente. Depois a gente pensa na desigualdade. Ok? Então, lembrando que a gente está no plano, e isso daqui, y igual a x, é a equação de uma reta. É a primeira bissetriz. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então eu vou representar aqui o plano. Vamos desenhar o plano. Y igual a x é muito fácil. Vamos pensar em todos os pares. Lembre-se que a gente está trabalhando com pares ordenados. Pensar em todos os pares onde y é igual a x. Nós temos 0, 0, temos 1 e 1. Então temos esse par aqui, 1 e 1. Temos 2 e 2. Aí temos esse par aqui que é o 2 e 2. Menos 1 e menos 1. Né? Tá aqui. Então, essa... não saiu tão alinhado aqui, mas a gente vai fazer aqui um armengue. Então, o que é que nós temos? Essa reta que apareceu aqui é a reta y igual a x. Então, aqui é y igual a x. Todos os pontos dessa reta obedecem essa igualdade. Então, se você pegar um ponto que está aqui, quando você olhar o x e olhar o y, você vai identificar o mesmo valor. Então, se esse x aqui é 5, o y correspondente também vai ser 5. Perfeito? Então, aqui nós temos uma parte do domínio, y igual a x, né? Que equivale exatamente... Equivale aqui, porque aqui a gente esqueceu de falar, a gente quer... y maior ou igual a x. Então, se eu passar o menos x para cá, eu vou ter y maior ou igual a x. O y igual a x é constituído por esses pontos aqui. Aí a gente tem que pensar agora, o que significa y maior que x? Vamos pensar em y maior que x. E eu afirmo para vocês o seguinte, y maior que x está acima da reta. Y menor que x abaixo da reta. Y igual a x está sobre a reta, certo? Em outras palavras, o domínio aqui vai ser o conjunto dos pares ordenados do plano, onde y é maior ou igual a x. Então, é do y igual a x para cima. Então, o domínio, você vai pintar essa região toda. Todos esses pontos aqui que estão sendo pintados aqui, que é a representação gráfica do domínio. Lembre-se que o domínio é uma região do plano, e essa região eu estou pintando aqui, e eu vou parar em algum momento para minha caneta não acabar, que essa caneta aqui custou R$6, é muito cara. Né? Pronto. Então, a gente pode pintar indefinidamente acima dessa reta y igual a x. Aí é o domínio. Então, veja bem, né? Quando você pega um ponto aqui, digamos... Esse x aqui é 2. 2. Então, aqui é o par 2, 2. Só para você ter uma ideia, vamos fazer uma experiência. Se você pega um par aqui embaixo, digamos 2 e 1. 2 e 1. Então, observe que, neste caso, o y é menor que x. Ó, aqui, y é igual a x. Aqui, y é menor que x. E aqui em cima, digamos um par 2 e 3. Aqui o y, ou melhor, o y é maior que x. Então, todos os pontos que estão aqui em cima, o y é maior que o x correspondente. Os pontos que estão aqui embaixo, o y é menor que o x. Por isso que eles não estão no domínio, porque o nosso domínio tem que ser y maior ou igual a x. E aqui está a representação gráfica do domínio.
né? A resposta, né, é a seguinte: o domínio dessa função f vai ser o conjunto dos pares x, y pertencentes ao R2, tal que, qual é a condição que define os pontos do domínio? A condição matemática é essa, tal que y é maior ou igual que x.